Esta semana tenho estado a ler o livro de 1 Coríntios. Esta semana eu li um versículo que eu fiquei assim intrigado. Em 1 Coríntios 4, versículo 15, diz assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. E esta parte, ainda que tivesseis 10 mil aios em Cristo. Isto, há outras traduções que diz muitos influenciadores, muitos preceptores nesta tradução que eu estou a ler, são influências da nossa vida. Em que o apóstolo Paulo está aqui a dizer-se, vocês têm tido muita influência na vossa vida, muitos inputs, têm estado a receber de muitos lados, mas há poucos pais, há poucos que têm aquela ligação, em que o apóstolo estava a dizer que eu sou um pai para vocês. E hoje em dia eu fico a admirar da velocidade que é a influência que nós recebemos. Nós recebemos tanta influência por todo lado. Pelas redes sociais, por tudo. Estamos bombardeados, influenciados. Nós podemos ouvir pregações atrás de pregações. Outro dia, outra pessoa estava a ver: pastor, eu ouvi 3 pregações hoje enquanto estava a passar a ferro. Nós ouvimos tanta coisa, nós podemos receber tanto, que é maravilhoso, que é fantástico. Recebemos tantas pregações, tanta motivação, tanta influência, tanto input nas nossas vidas. Mas quem é o nosso pai? Quem é aquela pessoa? Quem é aquela ligação da nossa vida? E quando eu tenho estado a pensar acerca de nós tomarmos posse da herança, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, há uma arma, há uma área, uma arma que nós podemos usar para tomar posse, que é uma arma poderosíssima, mas muito negligenciada, que é a arma da fidelidade, que é a arma da ligação, de conexão, de termos pais. Nós podemos receber muita influência, nós podemos ficar muito fartos, gordos, muita revelação, mas quem é o nosso influenciador? Quem é realmente o nosso pai? Com quem é que nós estamos ligados? Primeiro, Deus é o nosso pai, é verdade. Ele depois coloca pessoas na nossa vida para serem pais espirituais, para ligar. Hoje em dia é tão fácil nós saltarmos de igreja em igreja, pregação em pregação, diz: esse pregador é fantástico, eu recebo todas as semanas a pregação dele, recebo este. Mas quem é a nossa cobertura? Quem é que é aquela ligação das nossas vidas? O povo de Israel também era facilmente influenciado. Últimas 2 semanas eu falei acerca de Josué entrar na terra prometida, em que havia aquela ligação direta com Moisés, logo a seguir com Josué. Josué morre antes da sua morte, divide toda a terra entre as 12 tribos de Israel. E depois o que acontece? O povo começa a esquecer a ligação. Começa a esquecer quem é o pai. Começa a esquecer e ser infiel na sua adoração. Começa a ser influenciado por todos à sua volta. Por todos os deuses à sua volta. Todas as terras à sua volta. Começa a ser influenciado. Logo ali o que acontece? Rapidamente entramos no livro de Juízes, em que é história após história de fidelidade, infidelidade. Fidelidade, infidelidade. Em que o povo de Israel é fiel no momento e Deus liberta. Rapidamente o homem que estava a trazer aquela fidelidade de novo a Deus morre e facilmente ficam distraídos. Tantas vezes é fácil nós ficarmos distraídos. É fácil nós ficarmos desconectados. É fácil nós não ligarmos com as ligações que vêm de geração após geração. Por isso, para mim, é uma honra tão grande seguir o legado do meu pai, o pastor Jim, e seguir e estar conectado.
receber orientação, receber pastoreio, receber cobertura sobre a minha vida é extremamente importante, mesmo eu sendo já um pastor principal de uma igreja. Para mim, ter a ligação e receber o pastoreio do pastor Jim, para mim é uma prioridade, porque esta ligação vai trazer bênção, essa ligação vai trazer paz, essa ligação vai trazer multiplicação. Com essa ligação eu vou conseguir tomar posse da herança que Deus tem para todos nós. Através desta ligação. Vocês conseguem entender quão importante é para Deus ligações? Quão importante é para Deus fidelidade? Na Bíblia, a tradução nos textos originais, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a palavra fidelidade tem a mesma raiz de duas palavras que nós usamos em traduções diferentes, em que talvez nós não ligamos estas palavras com propriamente o que é fidelidade. Primeiro é fé. A raiz da palavra fidelidade vem da palavra fé, estar cheio de fé. Fidelidade, então, é um sinónimo de estar cheio de fé. A outra palavra que é sinónimo nos textos originais é verdade. Estar cheio de verdade. Está cheio de integridade. Muitas vezes nós dizemos, eu estou cheio de fé, eu acredito inabalavelmente que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele tem um plano e um propósito para a minha vida. Mas depois, o nosso caminhar não demonstra que nós somos fiéis a Cristo. Nós não demonstramos fidelidade. Dizemos que nós temos fé, mas a nossa vivência não demonstra fidelidade. Por isso que logo a seguir a nossa fé é em vão. Por isso que Tiago agarrou naquela passagem, aquela realidade, e disse que a fé sem obras é morta. Fé sem fidelidade é morta. Parece que está a passar assim ao lado. Alguém já pegou isto? Alguém já entendeu qualquer coisa? Põe a mão no ar. Alguém não entendeu e disse ai, ai, ai? Alguém está a dormir? Dá um abanão ao vizinho ao lado? Exatamente. Eu gosto dessa, Alexandrina. Quem está a dormir, põe a mão no ar. Fidelidade foi demonstrada através do próprio Deus, através de Jesus. Em Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Ele é igual, Ele não muda com as modas. Ele não muda porque agora há Facebook e Instagram. Ele não muda com essas coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele está sempre ligado, está sempre com o seu Pai. Há sempre aquela união com o seu Pai. Ele não muda, ele não vai começar a ter uma nova pregação só porque nós estamos numa nova geração. Não. A lei de Deus é igual. Jesus, a palavra de Jesus é igual. Fidelidade, para nós mostramos fidelidade é através de como nós obedecemos, como nós amamos, como nós perseveramos. Isso é tudo demonstração de a nossa fidelidade, da nossa fé. É como nós amamos uns aos outros, como amamos Deus, como amamos uns aos outros, como nós perseveramos no meio de dificuldade. Nós não vacilamos, nem tentamos buscar algum auxílio fora, nós perseveramos na fé, fiéis a Cristo e na nossa obediência à sua palavra. A fidelidade são aqueles atributos de Cristo. Dentro dos frutos do Espírito é a fé, que é fidelidade. Então, é algum atributo também do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós temos a obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós devemos ter manifestação não somente de fé, de uma crença, mas de fidelidade, de sermos pessoas íntegras, pessoas que andam e somos constantes. A fidelidade também traz maturidade à igreja e individualmente. Em Efésios fala acerca do crescimento da igreja, em que diz assim, Efésios 4:12, e querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, à unidade de sermos fiéis, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão
perfeito à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, infiéis, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, antes, seguindo a fidelidade, em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio em todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, a nossa fidelidade, não somente a Cristo, mas à Igreja, demonstra a nossa maturidade cristã. Mas eu sou muito maduro, mas eu não faço parte de uma igreja. Então, a tua maturidade cristã é de uma criança. Eu tenho muito conhecimento. Ok, talvez seja um bom teólogo, mas a tua maturidade cristã, não fazendo parte de uma igreja, logo ali, a tua maturidade é infantil. Porque quando nós demonstramos fidelidade e a verdade de Cristo, é quando nós somos fiéis. E quando nós somos fiéis à sua igreja, o crescimento vem da nossa própria vida. Há uma área aqui de fidelidade que é uma área que chama-se a motivação. Motivação é uma emoção forte, um desejo para algo que impele a fazer determinada coisa. Agora, Deus conhece não somente o que é que nós fazemos, o que é que nós falamos, mas Ele conhece a intenção do nosso coração. Nós podemos ter uma forma de viver muito religiosa. Podemos vestir tal e qual o pastor. Podemos ler a Bíblia como o pastor lê. Podemos orar todos os dias. Podemos jejuar. Mas qual é que é a intenção do teu coração? Isso demonstra a tua fé, a forma que tu és fiel a Cristo. Não basta nós falarmos bem, de dizermos que nós somos cristãos e não termos um comportamento cristão. A nossa vida, a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração tem que ser puro também. Provérbios 16:2 diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos. Mas o Senhor pesa os espíritos, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a motivação do coração. A todos nós parecemos que nós estamos bem, mas a motivação só o Senhor conhece. Diz em Mateus 6:21 que onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em estes 4 versículos, há 4 áreas em que determina qual é a nossa motivação de sermos fiéis a Cristo. Primeiro é que os nossos valores vai determinar a nossa motivação, que leva a uma ação. O que é que nós valorizamos? O nosso tesouro vai levar a uma ação. Nós valorizamos muito o nosso sono, vai levar a uma ação. Nós valorizamos muito o nosso conforto, nossa casa, vai levar uma certa ação. Valorizamos muito o mover do Espírito Santo, a manifestação da sua glória. Vamos ter ações. O nosso tesouro, o que é que nós valorizamos, leva à motivação e vai levar a uma ação. A perspectiva ou visão da nossa vida determina os nossos valores e o que é que nós buscamos. A forma que nós vemos a nossa vida vai determinar o que é que nós valorizamos, são aqueles olhos da nossa vida. A nossa visão vai determinar o que é que nós valorizamos e para onde nós vamos. Agora nós podemos dizer, ei, pastor, mas tu não sabes a minha vida está com estes problemas. Ok, vamos lá virar o nosso olhar dos problemas e vamos olhar pela solução dos problemas. Que a solução está em Deus. Quando nós viramos o nosso olhar, nossa visão é purificada pelo seu reino. E nós temos uma outra visão. E depois nós começamos a valorizar o seu reino, manifesto no meio da nossa vida que está
com dificuldades. Amém? E outra área é que, por detrás da escolha dos nossos tesouros, é a escolha dos nossos mestres. Uma busca de uma mente dobre torna fidelidade impossível. A forma que nós buscamos o nosso tesouro reflete quem é o nosso mestre. Mas eu tenho que buscar o meu sustento. Eu tenho que valorizar o meu dinheiro, eu tenho que buscar aquele conforto. O que é que tu buscas em primeiro lugar é o teu mestre, é quem tu serves. E quando nós buscamos de uma mente dividida, a fidelidade torna impossível. Nós dizemos, mas eu sou fiel a Deus, mas eu depois tenho um mestre que é a minha conta bancária. Eu sou fiel a Deus, mas eu tenho um mestre que é as prescrições médicas. Eu sou fiel a Deus, mas eu tenho que ter este tempo só para mim, mais ninguém. Sou fiel a Deus. A tua duplicidade de mente demonstra que tens outros mestres. E logo ali, a fidelidade a Deus está comprometida. Faz sentido? Sim? Aleluia. Nós vivemos para glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Vivemos para glorificá-lo com os nossos corpos. Em 1 Coríntios, um pouco mais em frente, em capítulo 6, diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo perante o Senhor. Quando Jesus começa a habitar no nosso coração, Ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que apresentar todo o nosso corpo físico a Deus. Todos aqueles desejos da nossa vida temos que apresentar a Deus. Temos que apresentar o nosso dinheiro a Deus, o nosso sustento ao Senhor. Em 2 Coríntios 9:3 diz que nós temos que apresentar todo o nosso sustento, toda a administração do nosso dinheiro. Temos que buscá-lo a Ele em primeiro lugar. E porquê é que nós somos fiéis? Porquê é que isto faz sentido de sermos fiéis? Porquê é que nós devemos buscar fidelidade às nossas vidas? Porque quando nós chegamos ao fim dos nossos dias, há promessa na sua palavra que há um prémio para cada um de nós. Quando nós chegamos ao céu, diz que há um prémio eterno. E esse prémio eterno é só entregue a quem é fiel. Quem corre, quem luta, quem vai e faz, quem busca a presença de Deus. Aqueles prémios eternos. Diz assim em 1 Coríntios 3:12, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifesta, na verdade, este é o dia final, a declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará seja qual obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Isso significa que os nossos tesouros, o que é que nós buscamos aqui na terra? O que é que nós buscamos? O que é que tentamos a salvar aqui na terra? No dia final, aquilo vai ser apresentado perante o Senhor. E aquilo que queimar na sua presença, não vai prestar. Mas só fica lá o que é precioso, o que é eterno. Isso é através da fidelidade na sua palavra. Quando nós somos fiéis, nós não somente somos íntegros perante Deus, mantemos esta visão eterna das coisas, mas também há bênção para as pessoas à nossa volta. Há essa bênção em Provérbios, diz que o homem fiel abundará em bênçãos. Em Provérbios 28:20. Em Provérbios 13:17 diz que o mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde, traz saúde. Há paz e satisfação pessoal para a pessoa que é fiel, há paz. Quando nós somos fiéis, nós podemos tentar buscar paz, mas quando nós somos fiéis à palavra de Deus, fiéis a Deus, nós encontramos paz.
Em 1 João 3, 21 diz que, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Se nós guardamos os seus mandamentos, somos fiéis a seus mandamentos, há fidelidade na nossa vida, logo ali há paz. Há um versículo que eu gosto muito, mas também mexe muito comigo, é em Lucas 16, 10. Conseguimos abrir? Diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto também, no mínimo, também é injusto no muito. Quando nós somos fiéis na pequena coisa que nós temos, Deus vai nos dar mais. Muitas vezes nós podemos podemos sonhar com grandeza. Dizer, eu vou ser fiel quando eu tenho 1.000 euros na conta, quando tenho 10.000 euros na conta, quando tenho 100.000 euros, vou começar a ser fiel. Eu vou dar o meu dízimo, a minha oferta, quando receber um ordenado de 1.000 euros para cima. Eu vou ser fiel quando isto e aquilo. E muitas vezes nós dizemos na nossa própria vida, eu vou ser fiel nessa altura. Mas Deus dá-nos sementes na nossa vida. Muitas vezes Deus não nos dá uma macieira, mas dá uma semente de uma maçã. Para nós plantarmos, regarmos, cuidarmos, que aquela semente cresça e dá muito fruto. Mas Ele dá-nos sementes. Mas aquela semente não tem qualquer valor. Nós podemos andar toda a vida com o bolso cheio de sementes. Mas só vai começar a crescer quando nós plantamos na terra, quando começamos a cuidar, quando começamos a regar, a cuidar, a semear. Estão a semear. Muito bem, Vanessa. Esta vida aqui na terra, esta vida que nós passamos, que alguns passam e duram muito tempo, outros menos tempo, mas esta vida que nós passamos aqui, esta vida natural, é somente um treino para o eterno. É somente o treino. Quão fiel é que tu vais ser aqui nesta vida vai determinar quanto é que és confiável na eternidade. Mas o que é que vai acontecer na eternidade? Como é que é isto na eternidade? Não vamos ficar em cima das nuvens só a tocar harpas toda a eternidade? Espero bem que não. Espero bem que não. Bateria talvez. Mas isto é que é só um treino para aquilo que Deus quer das nossas vidas na eternidade. O atleta treina para somente alguns segundos numa corrida. Algum momento de uma corrida. Muitas vezes nós temos que treinar, desenvolver uma vida fiel. Sermos fiéis com as nossas finanças. Sermos fiéis com os nossos relacionamentos. Sermos fiéis com a forma que nós falamos. Sermos fiéis a Deus, em primeiro lugar. Quando nós somos fiéis a Ele, estamos a cuidar, estamos a regar aquela árvore. E aquilo vai crescer. A escolha do bem em vez do melhor é o compromisso em vez da fidelidade. Quando nós escolhemos o que é bom em vez do que é o melhor, nós estamos a escolher aquele compromisso, de fazer compromissos, fazer jeitinhos, de fazer negociações, em vez de buscar a fidelidade. Deus procura homens e mulheres que sejam fiéis. Fiéis a Ele em primeiro lugar, fiéis às pessoas que debaixo da autoridade em que estão, fiéis à igreja, fiéis em comunidade, fiéis à sua lei e aos seus princípios. Deus busca essas pessoas. É tal como na palavra diz que Deus, somente através da fé, nós podemos agradar a Deus. Se fé é um sinónimo de fidelidade, no texto original, então é só através da fidelidade é que nós podemos agradar a Deus. Quão importante é a fidelidade? É tão importante que nós podemos perder a nossa terra prometida, podemos não tomar posse da terra prometida quando nós somos infiéis.
Quando nós não somos íntegros, fiéis a ao reino de Deus, ao Deus, que Ele é aquele Deus eterno, mas também Ele exige que nós sejamos fiéis em cada dia. Quando nós pagamos o preço da fidelidade, o prémio que vem a seguir é um prémio valorizado. Muitas vezes nós podemos desejar aquela bênção de Deus, bênção financeira, aquela abundância, nós podemos, Deus dá-nos aquela bênção, mas depois não queremos ser fiéis no pouco. Dizer, Deus, mas eu só tenho 500 euros na conta. Ser fiel no pouco. Honra-me com esse pouco que tens. E eu vou começar a dar mais. Eu vou começar a confiar em Ti, porque és fiel. Quando nós somos fiéis, nós demonstramos a nossa fé em Cristo. Muitas vezes nós podemos desejar um milagre na nossa vida, uma transformação na nossa vida, mas muitas vezes Deus deseja que nós somos fiéis no meio desse tempo de mistério, esse tempo de opressão, esse tempo de aflição. Ele procura fidelidade no nosso coração. Ele procura fidelidade. Eu não sei em que ponto é que tu estás hoje, se não vês cristianismo nestes princípios de fidelidade. Se achas que isso é somente uma crença, uma fé, um desejo, acreditar em algo sobrenatural, mas Deus deseja fidelidade, não somente na tua forma de pensar, na tua forma de gerir as tuas coisas, mas no teu caráter, no teu coração, que sejas um homem e uma mulher fiel, fiel à sua palavra, fiel aos seus princípios. Em Salmos 2, fala acerca desta fidelidade que nós devemos ter para com Jesus, para com Deus, em que nós devemos estar completamente centrados em Jesus, em que Ele tem que ser o centro da nossa vida, da nossa adoração tem que ser tudo à volta dEle, e que isso demonstra que nós temos que ser fiéis em cada área da nossa vida, ligados com Jesus. A igreja é uma imagem da igreja que Jesus ensinou. A primeira igreja é que a igreja era uma noiva. Quando nós desvalorizamos a noiva de Jesus, que é o noivo, a noiva é quem Jesus mais ama, é a noiva. Quando nós desvalorizamos a noiva, que é a igreja, os princípios de fidelidade dentro da igreja, nós estamos a desvalorizar o próprio noivo. E por isso que nós temos que fazer um compromisso com fidelidade. Nós temos que ser fiéis. Homens e mulheres fiéis. Não somente a Deus, mas também aos relacionamentos e à igreja em si, em que nós estamos inseridos. Amém? Então, para tomar posse da terra prometida, exige fidelidade. Vamos ficar em pé. E a hora já está um pouco avançada. Aleluia. Se isto hoje de manhã falou à tua vida, em que queres responder, queres dizer, Deus, tem havido áreas da minha vida em que eu pensava que estava a ser fiel, mas realmente não estou a ser fiel. Eu pensava que bastava somente ter uma crença, ter uma ideia do sobrenatural de Ti, que eu não tinha que estar a ser fiel, demonstrar fidelidade no meu coração, na minha mente, na minha vida. E eu quero tomar este passo para Ti. Eu quero comprometer-me com fidelidade. Os braços de Deus estão sempre abertos para nós. Nós temos que dizer, Deus, eu quero. Temos que tomar o passo em frente. Temos que dizer, Deus, eu quero ser fiel. Eu quero comprometer-me completamente.
Eu quero dizer, Deus, eu quero ser fiel. Quero ser fiel a Ti e à Tua palavra. Quero ser fiel à Tua igreja e ao Teu reino. Aleluia. Aleluia.